Como criar controle de vendas no Excel passo a passo, aula 29. Então vamos chamar aqui o nosso formulário e vamos entender o que é que vamos estar aprendendo. Ó. Na aula passada a gente aprendeu a salvar a nossa venda, incluindo alguns campos a mais, como a forma de pagamento e também como o campo cliente, onde também aprendemos a calcular a taxa de cartão de crédito sobre o valor total da nossa venda. Então vamos agora criar nossa aba para pesquisar os produtos vendidos. Então, vou descarregar aqui o nosso formulário. E antes de começarmos o nosso conteúdo, eu quero focar em um pedido a você. O nosso canal Programador Excel VBA tem uma proposta única aqui no YouTube. Somos um canal que não vendemos conteúdo. A nosso propósito aqui é compartilhar conhecimento. Então, todos os dias postamos conteúdos novos. E o nosso canal tem o propósito de lhe ensinar Excel de forma gratuita, sem lhe ensinar a metade de um conteúdo e lhe vender a outra metade. No entanto, para que a gente possa manter esse trabalho de forma gratuita, conto muito com o seu apoio. Como é que você pode estar nos apoiando de forma gratuita para mantermos esse trabalho gratuitamente aqui no YouTube? Precisamos, neste ano, chegar à meta de 20 mil inscritos. Para quê? Para que possamos se restabelecer aqui na plataforma, confirmar o bom trabalho que temos feito, para que possamos converter esforços em novos equipamentos e melhorias para este canal. Então, se você acredita nesse trabalho, se você tem usufruído desse trabalho, conto muito com a sua ajuda para que possamos fazer esse canal crescer. Como é que você pode estar nos ajudando? Simplesmente compartilhando nosso conteúdo. Que você possa levar esse conteúdo para mais pessoas, compartilhando em suas redes sociais, seja naqueles grupos de Excel que você faz parte, como nos grupos de Facebook ou Telegram. Então, conto muito com a sua ajuda para que esse canal chegue a mais pessoas e mais pessoas aprendam Excel de forma gratuita. Conto com você. Então, o que é que vamos fazer aqui? Ó? Vou clicar aqui na minha guia Desenvolvedor, Visual Basic. E aqui, como você já sabe, eu posso tanto clicar em exibir Project Explorer, como eu posso estar pressionando a tecla Ctrl+R, que vou ter acesso ao nosso Project Explorer. O formulário é esse, o FRM principal, que é o formulário principal do nosso projeto. Ó. Então, vou dar um duplo clique nele, ele vai se expandir aqui ao meu centro. Então, este é o nosso formulário. Agora eu quero visualizar as nossas vendas. Para quê? Para que eu possa estar pesquisando o que foi vendido, seja pelo código do produto, até mesmo com uma pesquisa por intervalo de datas. Então vamos lá. Ó. O que eu vou estar fazendo? A primeira coisa que eu preciso é inserir uma nova aba, ou seja, uma nova page nesse controle multipage. Ó. Então, a você que possa estar assistindo esse conteúdo como a sua primeira aula, sugiro que possa assistir as aulas anteriores que estão aqui na descrição desse vídeo, o link da playlist completa. Então aqui são os cabeçalhos da minha page, ou seja, eu tenho a página 1, a página 2, a página 3, 4, 5 e 6. Eu vou adicionar uma sétima página nesse controle multipage. Lembrando que a contagem das pages começa em 0, ou seja, essa é a page 0, essa é a page 1, a 2, a 3, a 4, a 5 e agora eu vou inserir a page de valor 6, ou seja, a minha sétima page. Ó. Então como é que eu faço isso? Eu venho aqui na minha última page, vou voltar aqui para a nossa janela do VBA, Desenvolvedor, Visual Basic, aqui na nossa última janela do VBA, cliquei sobre ela. E aqui eu clico no botão direito e está aqui a opção, ó, nova página. E aí ele vai inserir uma nova página nesse controle multipage. Ó. Deixa eu voltar aqui para a janela do VBA e está aqui a página criada, ó, page 7. Ó. Bom, para renomear mesmo é bem simples, posso clicar sobre ela e está aqui a opção renomear. Ó. E aqui eu vou colocar, por exemplo, colocar aqui vendas. Na verdade eu já tenho o nome vendas aqui, isso aqui não vai influenciar, não tem problema nenhum eu colocar nomes semelhantes. Então, o que eu vou fazer aqui? Vamos colocar, por exemplo, vamos colocar aqui, ó, venda, consulta de venda, beleza? Apenas só para diferenciar aqui, você coloca aí o nome que você bem entender, ó. Então tá aqui o meu, ó, venda, que faz uma consulta à venda, ó, só para que eu possa olhar para ela e saber o que é que ela significa, ó, venda. Aqui não tem problema você colocar o mesmo nome que já há em outra page, beleza? Bom, então com essa page aqui selecionada, essa página nesse controle multipage, o que é que eu vou fazer? Ó? Eu posso vir aqui em uma outra, vamos pegar uma outra que tenha já uma imagem de fundo. Ó. Vou clicar sobre essa, clica aqui
em qualquer área dessa page. Cliquei com o botão direito e agora com o botão esquerdo clique em propriedades. Ó. E eu tenho essa propriedade aqui, a Pictory. E se observarmos, eu tenho um bitmap, ou seja, eu tenho uma imagem aqui da extensão bitmap inserida no meu objeto Pictory. Lembrando que para você inserir uma imagem é bem simples, basta você clicar nessa caixinha, ela vai buscar uma imagem na sua máquina e essa imagem tem que estar no formato bitmap, que é essa extensãozinha aqui, ó. Bitmap, que é a BMP. Então vamos lá. Então eu vou simplesmente copiar essa extensão, ó. Vou dar o Ctrl C, vou vir aqui na minha page, que eu quero fazer a colagem, e aqui na nossa Pictory, ó. Pictory, tá aqui a minha nossa propriedade Pictory, e aqui observe que eu estou como nenhum, ou seja, eu vou colar sobre esse carinha aqui, ó. Então eu selecionei e dou um Ctrl V, ó. Deixa eu voltar lá para aquela minha página. Selecionei o nome nenhum, dei um Ctrl V, ó. Colou. Observe que a minha imagem ficou meio que distorcida, ó. Não ocupou toda a área. Isso é bem simples de se resolver, ó. Eu tenho aqui uma propriedade chamada Pictory Size Mode, ou seja, um modo que eu vou visualizar essa Pictory, ó. Ela está no modo Clip, e eu quero que ela se redimensione conforme a área toda da minha page, ó. Então eu vou nessa caixinha e vou selecionar essa propriedade aqui, ó. Observe, ó. De Clip para Street, ou seja, ele vai se redimensionar, ó. Observe que já se redimensionou, ou seja, já ocupou toda a minha área. Ó. Se eu executar agora o nosso form, você vai observar que aparentemente é como se nem existisse essa page. Observe, ó. Se eu vir na minha aba vendas, tá aqui a página relacionada à aba vendas. Se eu vir no estoque mínimo, essa é a página relacionada ao estoque mínimo. Essa é a página relacionada ao meu cadastro, relacionada à minha pesquisa, relacionada à minha aba gerar etiquetas e qual é a minha aba que eu acabei de criar. Bom, ela não aparece porque a nossa navegação é entre botões. Eu não estou utilizando aqui os cabeçalhos da minha página. Então, como é que eu faço isso? Vou inserir um novo objeto e, claro, vou atribuir o valor da minha page a ele para que eu clique nele e eu seja redirecionado para essa página. Então, vamos lá. Ó. Vou descarregar aqui o meu formulário, desenvolvedor, Visual Basic. Vamos aqui, duplo clique no meu FRM principal. Tá aqui ele, ó. Eu posso copiar esse botão, vou dar um Ctrl C, Ctrl V. Tá aqui o nosso botão e eu vou reposicionar aqui do lado deste, ó. Bom, agora o que eu faço? Clico sobre ele, clico aqui em propriedades e vamos renomear tanto o seu name como o seu captcha, ó. Então, esse daqui vai ser o meu consulta vendas. Então, observe, ó. Nesse caso aqui é o name. Então, como é o meu name, eu vou colocar um nome mais intuitivo para ele, ó. BTN, underline, cons, underline, vende. Ou seja, é o meu consulta de venda, ó, beleza? Lembrando que eu não posso deixar espaçamento. Então, aquele nome que eu acabei de inserir, eu vou aproveitar aqui no meu captcha, ó. Então, eu vou colar o nome e esse nome fica aqui, ó, aparecendo sobre o meu botão, ó. Então, deixa eu só abreviar ele para que eu possa tentar ver o máximo possível do nome, ó. Então eu vou deixar aqui como cons vendas. Ainda não aparece por completo, até porque o meu botão é pequeno para esse tamanho de texto. Eu posso também estar diminuindo o tamanho da fonte. No meu caso não vou fazer isso, ó. Vou apenas apagar até aqui, ó. Cons venda, beleza? Então esse é o botão que vai me jogar para a aba vendas. Então, como eu havia dito, essa page é a 0, essa é a primeira, essa é a segunda, essa é a terceira, quarta, quinta e sexta. Ou seja, a sua contagem, os valores atribuídos às suas contagens começam em 0. Então eu quero ser jogado para a minha sétima page, que é a page de valor 6. Como é que eu faço isso? Ó? Duplo clique nesse botão e vou fazer o que? Mi.multipage1.value, ou seja, o valor, a minha página será a minha página de número 6. Então vamos lá. Ó. Observe. Ó. Essa é o meu menu principal, ou seja, a minha tela inicial. E se eu vir para a minha aba gerar etiquetas, qualquer uma delas, ó. Se eu clicar agora em cons venda, observe que eu sou redirecionado para a página. Aqui não é a página principal, é apenas a página que vai ter a minha consulta de vendas. No entanto, nesse momento, como eu não tenho um objeto nenhum, aparentemente você pode estar imaginando que é a mesma página da tela inicial, e não é, beleza? Tanto é que eu vou inserir agora objetos e você vai reparar de uma forma mais visual que eu estou na página correta, ó. Então, na minha consulta venda, eu vou precisar possivelmente de um list box para que eu possa visualizar as informações pertinentes. Então, vamos aqui, ó, exibir caixa de ferramentas. Vou pegar um controle list box, que é esse objeto, ó, caixa de listagem, ó. Cliquei sobre ele e vou contornar o mesmo aqui, ó.
Também vou precisar de uma caixa de texto. Então vou clicar aqui, ó, em caixa de texto, cliquei e vou inserir aqui, ó. Bom, possivelmente eu vou precisar também de 2 caixas de texto para que eu possa buscar por um intervalo de dados. Então a ideia é que esse carinha aqui é para que eu busque pelo código do produto, ó. Então eu não utilizo botões do lado da minha caixa de texto para realizar pesquisas. Eu prefiro sempre utilizar o evento After Update, ou seja, conforme eu digito no meu objeto, ao pressionar o Enter ou Tab, ele realiza uma pesquisa. Bom, mas a priori eu vou colocar um botãozinho aqui do lado por questões didáticas, ó. Até porque eu vou precisar desse botão apenas lá para a busca por data. Então, vou pegar esse botão, ó, botão de comando, cliquei e vou colar aqui, ó. Bom, então, como eu havia dito, vou pegar aqui na minha caixa de texto, cliquei e vou colocar mais 2 caixas de texto, ó. Uma aqui, vou dar um Ctrl C nela e um Ctrl V. Ou seja, vou pesquisar pelo intervalo de datas, ó. Então, vou clicar agora nessa letra A, vou inserir um rótulo, que nada mais é do que uma label. Para quê? Para identificar para que servem essas caixas de texto abaixo, ó. Vou botar aqui, ó, de. Vou colocar de. Vou dar só apagar um pouquinho o tamanho dessa label. De até, ó. Vou colocar aqui do lado. A priori eu vou deixar aqui do lado. Clicar sobre ela, propriedades, e vou só reposicionar esse texto, ó, para a minha direita, ó. Então aqui na sua propriedade, ó, Text Alignment, ou seja, o alinhamento do seu texto. Vou mudar aqui de alinhamento left, ou seja, a minha esquerda. Vou clicar nessa caixinha e vou mudar para a direita. Então observe, ó. Aqui tem a minha posição left, ou seja, a minha esquerda. Aqui ao center, ou seja, ao centro. E right, a minha direita. Então vou utilizar a terceira opção aqui, ó, a minha direita. Então mudei para a direita e observe que o meu texto vai ficar reposicionado à nossa direita. Deixa eu voltar lá na nossa janelinha e observe que lá está o nosso texto, ó. Bom, vamos só aumentar um pouquinho o tamanho dele, ó. Então, com ele selecionado, vou aqui na sua propriedade fonte, ó. Vou clicar nessa caixinha e aí eu posso mudar a fonte, como eu posso fazer alterações na mesma, como o tamanho, ou colocá-la do tipo negrito, ó. Então, cliquei aqui na minha caixinha, vou deixar como está arrumando mesmo, vou mudar para negrito e vou aumentar aqui para 12, ó. Vou dar um OK, ó. Bom, vai ser o de e aqui vai ser o até, ó. Vou dar um Ctrl C, dar um Ctrl V, então dessa forma eu já copio com todas as formatações já feitas nela, ó. E aqui eu vou colocar até, ó. Então venho aqui na sua propriedade Caption e vou alterar para até. Então de até, ó. Então vou só reposicionar isso aqui, deixa eu arrastar para o lado. Se você observar, aparentemente elas estão fora de posição, ó. Observe, ó, a posição dessa caixa de texto, dessa label, com relação ao meu topo aqui, ó, do meu controle multiplayer, ó. Bom, para que eu possa deixar ambas da mesma altura, é interessante que eu possa visualizar essa daqui, ó. Eu tenho uma propriedade que é chamada top, ou seja, é o topo da mesma. Ela está com top, ó, de 30, ou seja, a distância da onde ela está aqui para o meu topo é de 30. Se eu for lá no meu outro objeto, e observe que o top deste, ó, está com 24, ou seja, ele está menor a distância, ou seja, perdão, o valor está menor, então quanto menor o valor, mais próximo ele está do meu topo. Então por isso que ele dá essa impressão, ó, que ele está desalinhado, ó. Ele está mais distante do que esse outro, ó. Então para que eu possa deixar ambos com o mesmo top, ou seja, com a mesma posição ao meu topo, basta selecionar. Agora que eu sei os valores de cada um, eu posso vir aqui neste e diminuir ele, perdão, aumentar a sua distância, ou vir neste e diminuir a distância. Aí vai do gosto de cada um. No meu caso, eu vou vir neste, que está com 24, e vou alterar para 30, o seu top, ó. E vou dar um Enter. Agora sim, eu posso dizer que ambos estão alinhados, ó. Estão com o mesmo posicionamento ao topo da minha page, ó. Bom, vou só selecionar esses objetos e vou arrastar aqui para o lado, ó. Bom, o que é que vamos fazer agora, ó? Deixa eu voltar aqui na nossa janela. Então vamos renomear esses objetos, ó. Esse primeiro vai ser o txt de. Vou copiar o nome, não tem problema nenhum. Venho neste outro, vou dar um Ctrl V e vou aproveitar o txt underline e vou alterar apenas o de para até, ó. Observe, ó. E esse outro eu vou também colar o mesmo nome e vou alterar apenas o que, ó, txt pesc produto. E vou sair do campo, ó. Creio eu que eu não tenho nenhum objeto com esse nome, ó.
Se eu tiver, ele vai me dizer que eu não aceito nomes ambíguos, ó. Observe que ele aceitou, então isso quer dizer o quê? Que eu não tenho um objeto com o mesmo nome, ó. Então esse carinha aqui, eu posso simplesmente depois colocar uma imagem sobre ele, ó. Basta eu vir aqui na sua propriedade Pictory, clicar nessa caixinha e eu vou buscar uma imagem na minha máquina. Perfeito? Até aqui, por enquanto, eu não vou fazer isso, ó. Bom, aqui no seu name, eu vou alterar ele para btn_pesc produto. Acho eu que eu não tenho também um objeto com esse mesmo nome, ó. btn_pesc produto, ó. Legal? Então vamos lá, o que é que eu vou fazer agora, ó? Então, esse listbox, observe que quando eu inseri ele, não fiz ainda configuração alguma dele, ele vem com a sua propriedade column count como 1. Ou seja, ele vem como padrão apenas uma única coluna. Então, também algo interessante é que o meu column width, ou seja, a largura das minhas colunas, também aqui não vem pré-definida valores. Ou seja, vai carregar para todas as colunas um valor padrão. Então, a priori, eu não vou mexer no meu column width. No entanto, no meu column count, se eu não aumentar a quantidade de colunas, eu não vou conseguir visualizar, mesmo que eu pesquise, embora não dê erro, eu não vou conseguir visualizar as colunas que eu estou atribuindo a esse listbox. Então, a priori, eu vou deixar ele aqui, por exemplo, com as 6 colunas, ó. Se eu for lá no nosso base de dados, vamos visualizar que informações eu vou querer ver no listbox, ó. Então, vamos aqui na nossa aba vendas e observe, ó. Então, o nosso listbox, lembrando que ele é limitado a 10 colunas. Você pode até fazer ele carregar com mais 10 colunas, mas, no entanto, para depois trabalhar com filtros e coisas e tal, já vai ficar meio difícil você conseguir fazer isso, beleza? Então vamos lá, o que a gente vai estar fazendo aqui, ó? Eu não vou precisar visualizar essas duas colunas naquele listbox, pois aqui são informações apenas pertinentes ao nosso sistema, ó. Eu vou precisar, obviamente, ver o código produto, é interessante que eu veja a descrição, também era importante que eu pudesse ver a marca. Então essas 3 colunas creio eu, são fundamentais. E aí, como o meu listbox é limitado a 10 colunas, tem colunas que mesmo que eu tenha, seja interessante para a gente tem que colocar quais são mais importantes para deixar realmente só as importantes visíveis. Então, nesse momento, eu tenho 3 colunas aqui que eu tenho que realmente visualizar no meu listbox, ó. É interessante que eu possa também estar visualizando, vamos verificar aqui, a medida talvez nem tanto, ou talvez sim, certo? Então, a priori, eu não vou considerar aqui a medida. Então, tenho aqui 3 colunas, a priori, código de produto, descrição, marca. Vamos verificar aqui a quantidade, que é importante, ou seja, já tenho 4 colunas definidas que eu vou querer visualizar. O valor unitário, aqui tem o valor individual da venda, o valor da venda, o valor total da venda, o valor recebida, o troco, a forma de pagamento. Bom, então vamos colocar, e o cliente, ó, é interessante que eu possa ver lá, ó. Eu vou pintar aqui as colunas que é interessante que eu possa estar visualizando, ó. Então essas 3 primeiras é super interessante que eu posso estar visualizando. Então, deixa eu mudar aqui a cor de fundo só para que a gente possa se encontrar dentro do nosso projeto, ó. Então, deixa eu mudar aqui a cor de fundo. E deixa eu colocar aqui uma cor para a fonte, ó. É apenas para visualmente a gente identificar quais são as colunas que eu vou estar utilizando, ó. Essas 3 colunas é importante que eu possa visualizar a quantidade, o valor unitário da minha venda, creio eu que é interessante que eu possa visualizar o valor individual da venda, creio eu que também, ou seja, já que já são 6 colunas, ó. O valor da venda, 7, o valor recebido talvez não, o troco também talvez não, é a forma de pagamento e o meu cliente, ó. E aí a gente vai verificar quantas colunas eu decidi selecionar, ó. Observe, ó. Vamos agora ver quais colunas, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, ó. 9 colunas a priori, ó. Então, como eu tenho 9, eu posso visualizar até 10. Eu vou colocar aqui a medida também, ó. Perfeito? Então, deixa eu pintar aqui. Apenas estou pintando aqui as colunas, colocando uma formatação apenas para destacar quais colunas eu vou querer visualizar lá. Beleza? Isso aqui não vai influenciar em nada no nosso projeto. Então, agora vamos se adentrar a uma coisa, ó. Eu vou querer visualizar a coluna C, que é a primeira coluna, perdão, que será a minha terceira coluna, a minha primeira coluna do listbox, que será, no caso, a coluna 0. No entanto, na minha planilha, essa contagem começa em 1. Então, a coluna C é a minha terceira coluna da planilha. A coluna D é a quarta, A é a quinta, a F é a sexta e por aí vai, beleza? Então, vamos lá. Como é que eu faço isso? Se observarmos, a minha primeira linha é o cabeçalho
Então meus dados começam a partir da segunda linha. Então vamos lá. Observe, ó, eu vou estar puxando os dados da minha aba Vendas. Então na minha aba Vendas, eu vou estar puxando esses dados. No entanto, eu não vou utilizar esse nome dentro do meu código, porque como você já sabe, e se você tem acompanhado nosso conteúdo, sabe perfeitamente que se eu usar esse nome vai funcionar. No entanto, se uma pessoa vir aqui e mudar o nome, vai afetar o código. Como também se eu mudar a posição das planilhas. Se eu colocar lá, cada uma dessas planilhas tem um valor de index, ou seja, tem a planilha 1, tem a número 1, a número 2, a número 3 e por aí vai. No entanto, se também eu apontar para essa e dizer que essa é a 7, e se você mudar a posição dela, o que vai acontecer? Também vai afetar o nosso código. Então, a forma mais correta aqui vai ser utilizar o seu nome de batismo, aquele code name, aquela primeira propriedade name das propriedades da minha plan, beleza? Então vamos lá. Ó. Entendido isso, agora vamos à prática. Ó. Então, a minha plan que eu vou estar trabalhando é essa vendas. Ó. Então, a minha plan vendas, que essa aqui é esse nome entre parênteses, é aquele nome que você pode estar alterando lá, ó, facilmente. No entanto, esse planilha já é um nome mais interno, ou seja, apenas pessoas que têm mais conhecimento possivelmente pode estar vindo a alterar aqui, beleza? Então, o que a gente vai estar fazendo? Ó? Vou utilizar esse nome planilha 6 dentro do meu código. Então, quando eu utilizo lá planilha 6, eu estou me referindo à minha plan vendas. Então, vamos lá. Duplo clique nesse botão. Dei um duplo clique nele e vou trabalhar com o seu evento clique. Ó. Deixa eu voltar lá para a janela do VBE. Estou aqui dentro do evento clique do meu botão. Ó. Deixa eu fechar aqui meu project. Vou dar um espaçamento aqui para que a gente possa focar apenas nessa estrutura. Ó. Então, aquele comando básico. Ó. Coloco o meu application. É sempre interessante que eu possa fazer isso. Application.screenUpdate igual a false para desabilitar qualquer atualização de tela no início. Para quê? Para que o meu código rode muito mais rápido. Dou um Ctrl C e aqui vou dar um Ctrl V. Ó. Ou seja, aqui eu estou desabilitando e aqui eu vou alterar para true, porque eu quero voltar a habilitar, ou seja, agora eu quero visualizar as alterações, obviamente. Bom, o que eu vou fazer aqui, ó? Aqui eu vou criar uma variável, vou chamar ela de lim, já que eu vou utilizá-la para linhas, então posso chamar ela de linha, de linhas, lim, A, B, C, o nome que você bem entender, beleza? Sempre é interessante, só que utilize um nome bem intuitivo, ó. E vou dizer que ela é do tipo integer, porque eu vou trabalhar com valores inteiros. O que eu preciso mais? Bom, a priori, vou agora apenas entrar na minha estrutura. Ó. Vou utilizar aqui a estrutura with, que quer dizer com o nome do meu objeto, qual é lá? Planilha 6, se não me falha a memória. Se eu der um enter e a minha inicial aqui, ó, esse P ficar maiúsculo, isso quer dizer o que? Que ele reconheceu o nome do objeto. Ó. Vou dar um enter e observe que ele reconheceu. Isso quer dizer o que? Que eu digitei de forma correta o nome do objeto. Ó. Porque tem algumas versões do Office que você vai abrir como plan, outras você vai abrir como planilha. Beleza? Então, o que eu gosto de sempre utilizar? O comando activate para estar ativando a plan que eu vou estar trabalhando. O que eu vou fazer agora? Vou utilizar a estrutura with aninhada. Então, uma estrutura with dentro da outra. Ó. Então, vou colocar aqui o nome do meu listbox. Ele está com o nome padrão. Então, possivelmente vai estar com o nome listbox 1. Bom, vamos só dar um nome intuitivo para ele. Ó, para que eu não trabalhe com o nome padrão. Ó. Lembrando que isso não vai interferir, vai funcionar do mesmo jeito, só que é uma boa prática eu dar um nome intuitivo para ele. Ó. Então eu vou chamar ele de listb, ou seja, de listb faz referência a listbox com underline vendas. Então esse é o nome que eu estou dando ao meu objeto, ó. Listb com vendas. Então vamos lá, vou copiar o nome dele, duplo clique novamente no meu botão e agora eu vou só alterar aqui, ó. Não há necessidade de eu colocar esse meu mi ponto no início. Eu só coloco para facilitar o nome dos objetos que eu for digitando. Beleza? Se eu souber o nome, obviamente eu posso estar digitando diretamente o nome do objeto. Bom, se você lembra perfeitamente quando eu utilizar a estrutura with, a partir do momento que eu coloco aqui um ponto, eu estou acessando as propriedades do objeto que está hiperlinkado com a estrutura with. Que nesse caso é o meu listb com vendas, que é o nome do meu listbox. Então, a propriedade que eu vou estar manipulando aqui será a propriedade clear, ou seja, limpar. Primeiramente, eu vou limpar ele. Para quê? Para que quando eu faça sempre uma pesquisa, primeiro eu limpe o que tem anteriormente nele. Obviamente, nesse momento não tem nada. Então, isso aqui não vai afetar em nada o meu código. Mas sempre é interessante que primeiro eu limpe, para depois eu fazer uma consulta e trazer novos valores. Se eu não limpar, o que vai acontecer? Eu pesquisei agora, vai ficar um valor lá temporário, e se eu pesquisar novamente, ele vai acumular com o valor anterior. E não é isso que eu quero. Bom,
Entendido isso, o que é que a gente faz? Ó? Vou utilizar aquela estrutura do until, ou seja, eu faço até quando? Ó? Do until na minha. Observe que eu não vou utilizar mais um ponto. Se eu utilizar um ponto, eu vou estar acessando as propriedades da minha list B cons vendem. E eu não quero. Eu quero acessar as propriedades da minha planilha 6. Então o VBA é uma linguagem inteligente. E se eu colocar aqui cells, ele vai entender que eu estou me referenciando à propriedade da planilha 6 e não do list B cons vendas. Observe que ele me pede o row index e o column index, que nada mais é do que a linha e a coluna. Observe que nesse momento eu ainda não estabeleci a partir de qual linha eu vou buscar as informações. Então, obviamente, a gente vai declarar pelo menos mais uma variável para incrementar as linhas do listbox e passar valores para ela, senão vai dar um erro no início do código. Então, eu vou utilizar aqui a minha variável lim, da minha coluna. Vou utilizar a coluna 1 como parâmetro para que eu busque nessa coluna. E se ele encontrar uma célula vazia, ele para de procurar, porque ele vai entender que não tem mais nada cadastrado. Então vou verificar se ela é igual a vazio, beleza? E aí o que eu vou fazer? Ó? Vamos criar aqui uma segunda variável. Ó. Vou chamar ela de linha listbox. Para quê? Para que eu incremente as linhas do meu listbox. E também vai ser do tipo integer. E aí agora eu vou passar valores para as mesmas. Se eu não fizer isso, quando eu executar meu código, provavelmente vai dar um erro. Ó. Então a minha linha listbox vai partir de 0. Por quê? A primeira linha do listbox é a linha 0, a segunda é a linha 1 e por aí vai. Se eu colocasse um valor 1 aqui, o que iria acontecer? Eu estaria ignorando a primeira linha do listbox. Já a minha variável lim, ela serve para incrementar as linhas da minha planilha. Já na minha planilha, a sua contagem começa em 1, ou seja, a parte da primeira linha. Então, aqui no meu caso, eu vou colocar 2, porque eu quero desconsiderar a primeira linha, que é o meu cabeçalho. Se eu colocasse o número 1, eu estaria contando com a parte do cabeçalho, que é a minha linha 1, e não é isso que eu quero. Bom, entendido esse conceito, o que eu vou fazer agora? Ó? Bom, agora basta eu colocar aqui o ponto add item, creio eu. Ou seja, eu vou estar adicionando itens a quem? Eu vou estar adicionando itens ao nosso listbox. Então, eu vou utilizar aqui a propriedade list para eu estar listando, eu estar visualizando o que está sendo exibido. Então, aqui eu coloco a minha variável linha listbox, ou seja, aquela linha, aquela variável que vai ser incrementada e que ela vai iniciar de 0. E qual é a coluna? Bom, a primeira coluna do listbox também é a coluna 0. E o que é que eu vou atribuir à primeira linha, primeira coluna do listbox? As informações que vier da minha primeira linha e coluna da minha planilha. Então vamos lá. Ela vai vir da minha cells, abre o meu parênteses da minha variável lim, da minha coluna número 1. Ó. Bom, simples assim, ó. Se eu copiar esse comandozinho, eu posso dar um Ctrl C, Ctrl V, lembrando que eu tenho 10 colunas, né? Então, se eu tenho 10 colunas, eu vou colar aqui 5 vezes, ó. Agora, eu posso copiar esse bloco, tem 5 comandos, e colar mais uma vez, ó. E o meu trabalho agora, claro, é só mudar o número das colunas do listbox, ó. Aqui é a primeira coluna do listbox, que é a coluna 0. Aqui é a minha segunda coluna, que é a número 1, e por aí vai, ó. Aqui vai ser a 2, aqui vai ser a 3, a 4, ou seja, vai de 0 a 9, ó. 5, 6, 7, 8 e 9. Se eu colocar uma 10ª coluna, possivelmente vai dar um erro, porque eu não posso ter mais do que 10 colunas por padrão no listbox. Então, na minha planilha, eu não quero visualizar a coluna 1, 2, 3 e por aí em diante. Lembre-se que eu quero visualizar quem? Ó, a primeira coluna C, que é a terceira, a D, a quarta e por aí vai. Então, o que eu vou fazer aqui? Ó? Eu posso simplesmente formar o número da coluna, ó, 3. Aqui eu poderia visualizar 1, não teria problema algum. Eu pegar uma coluna depois da primeira que eu estou formando, não teria problema algum. Aqui vai ser a minha quarta, aqui vai ser a minha quinta. Ou seja, eu vou visualizar a terceira coluna, que é a C, a quarta, que é a D, a E, que é a quinta, a F, que é a sexta, a G, que é a sétima, a H, a oitava, aí a nona e a J, a 10ª. Ou seja, eu vou pegar de 3 a 10. Ó. Então, vamos lá. 6. Aqui vai ser a minha coluna 7, a 8, a 9 e a 10. Depois da minha 10, eu vou saltear para qual? Eu não quero nem a 11 nem a 12. Eu quero a 13 e a 14, se eu estiver enganado. 13 e 14. Observe que eu salteei algumas colunas da minha planilha porque eu não quero visualizar aquelas colunas específicas no meu listbox. E agora o que eu faço? Simplesmente eu vou colocar a minha variável linha listbox igual ela própria. Para quê? Para que eu possa sair do valor inicial de 0. Lembrando que se eu não incrementar a minha linha listbox, eu sempre vou visualizar todos os dados na primeira linha do listbox. Não é isso que eu quero. Eu não quero sobrescrever as informações que vêm da minha planilha para sempre para a primeira linha do listbox. Eu quero que venha uma abaixo da outra.
Então, o meu primeiro laço, a minha linha vai valer 0, no próximo laço vai valer 1 e por aí vai. Então, isso é o que vai garantir que eu mude de linha dentro do próprio Listbox. E também eu vou precisar incrementar as linhas da minha planilha. Senão, eu também vou visualizar apenas a primeira linha da minha planilha dentro do meu Listbox. Também não é isso que eu quero. Então, eu vou vir aqui, lim igual a lim mais 1. Lembrando que se eu colocasse aqui, vou colocar também mais 1. Então, se eu colocasse aqui um mais 2, mais 3, basicamente o que aconteceria? Eu estaria salteando linhas da planilha ou linhas do Listbox. Não é isso que eu quero. Para que eu veja sempre o próximo registro, eu coloco só mais 1. Se eu colocasse mais 2, eu estaria salteando uma linha da minha planilha ou do Listbox. Bom, se eu utilizar aqui a estrutura do until, eu tenho que colocar aqui o meu loop. Se eu abrir duas estruturas which, eu também devo colocar o meu end which duas vezes, ó. Bom, nesse momento, isso aqui é uma rotina simples, ele está apenas carregando os dados para dentro do Listbox. Aqui eu não estou fazendo filtro algum, aqui eu não estou procurando nada por critério algum. Vamos só observar se ele vai pesquisar, se está ok, se não está. Deixa eu só salvar o que fizemos até aqui e vamos fazer um teste, ó. Então, se eu vir agora executar, vamos fazer o nosso teste, ó. Consulta vendas, vou vir aqui, vou digitar qualquer coisa, vou colocar aqui, ó, 2. Se eu clicar no meu pesquisar, observe que ele já pesquisou. Então, basicamente, para que você entenda, caso você nunca tenha feito uma pesquisa utilizando o Listbox, ó. Da forma que eu fiz até aqui, isso daqui é indiferente. Ou seja, ele não está utilizando isso aqui como parâmetro. Eu só fiz isso aqui, preenchi, cliquei no pesquisar só para que você veja, beleza? Tanto é que se eu apagar isso aqui e clicar no pesquisar novamente ele vai fazer uma pesquisa, ó. Ou seja, ele está ignorando o que eu digitar no campo, porque eu não utilizei a informação desse campo como parâmetro para ele buscar. Bom, como é que agora eu vou fazer essa busca? Eu quero pesquisar pelo código produto. O meu código produto está na minha primeira coluna do Listbox, que é essa coluna aqui, ó. Então eu quero digitar aqui, por exemplo, 12 e trazer o produto número 12. As minhas vendas que eu realizei do produto 12. Então a ideia é essa. Então como é que eu faço isso? Muito simples, ó. Vou fechar o formulário. Vou vir aqui na nossa guia desenvolvedor novamente. Aqui eu vou utilizar uma estrutura if e eu vou só pesquisar o nome daquele objeto. Ó. Deixa eu localizar aqui o meu objeto. Então deixa eu voltar a desenvolvedor, Visual Basic, o nome desse objeto aqui, vejamos, propriedades, é list txt pesc produto. Ó. Então deixa eu copiar o nome do objeto, já que eu estou com ele selecionado, duplo clique aqui. E aqui, antes de eu adicionar itens, ó, antes de eu adicionar, eu vou fazer um filtro. Ó. If, se a informação que estiver nesse objeto, ponto .text, eu vou colocar, no meu caso eu vou colocar, é sempre interessante que a gente coloque antes, beleza? Aqui nesse caso não vai influenciar em nada, mas se eu for fazer uma pesquisa por parte do nome, isso aqui vai influenciar. Então eu vou colocar aqui, ó, primeiramente, o que eu vou estar buscando, aonde, beleza? Então eu vou estar buscando as minhas cells da minha variável lim, da minha coluna de número 3, que é a coluna da minha planilha, e se essa informação contiver nesse objeto, então aí ele retorna adicionando itens ao nosso Listbox, beleza? Então eu estou buscando na minha variável lim, da minha terceira coluna, a informação que está no meu txt pesc produto. Bom, e aí eu vou ter que colocar um end if. Onde é que eu coloco? Para que eu possa fazer o meu código processar de uma forma correta, ele vai ficar, esse end if vai ficar entre o meu linha Listbox e o meu lim. Então ele vai ficar aqui, ó. Possivelmente, se eu colocasse ele acima desse linha Listbox, ele iria saltear linhas. E possivelmente poderia ser até que eu ficasse preso no loop infinito. Ó. Bom, vamos fazer um teste? Vou voltar aqui ao meu formulário, vou chamar o nosso formulário. Chamei o meu formulário e vamos fazer o nosso teste. Observe que agora sim, ó, se eu clicar no pesquisar, ele não pesquisa mais nada. Ó, porque ele precisa agora de um parâmetro para buscar e retornar no Listbox. Então agora eu vou digitar 12, que é o código produto. Ó. E observe que ele trouxe lá, ó, relacionado ao código produto. Se eu digitar só o número 1 e clicar no meu pesquisar, observe que ele trouxe tudo relacionado ao produto 1. Ó. Legal? Então, se observarmos, ele está trazendo uma, duas, aparentemente está trazendo uma. Essa daqui eu não sei se é duas colunas, tá uma próxima da outra, creio eu que faz parte da mesma coluna. Então, vou entender que isso é uma, essa é a segunda, essa é a terceira. Essa seria uma quarta, essa seria uma quinta, essa seria uma sexta coluna, ou seja, eu tenho 6 colunas. No entanto, eu quero visualizar 10 colunas dentro do Listbox. Então, como é que eu faço? Ó?
duplo clique nesse objeto, no meu form, desenvolvedor, Visual Basic. Então, nesse objeto, deixa eu voltar aqui no mesmo, desenvolvedor, Visual Basic, com ele selecionado, propriedades, e vou alterar aqui do column count de 6 para 10, porque eu quero visualizar 10 colunas. Então, provavelmente, eu também vou ter que aumentar a área desse objeto. Ó. Então, lembrando que eu não estabeleci largura para as colunas do listbox por enquanto. Ó. Então, se eu executar agora, vamos fazer um teste. Ó. Se eu vim aqui com venda, vou digitar aqui, por exemplo, 12, vou clicar e observe que eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 colunas. Não trouxe mais do que isso. Deixa eu só verificar alguma coluna que eu posso ter mais informações, beleza? Por exemplo, ó, esse coluna aqui eu tenho mais informações além do que as colunas que me trouxeram lá. Ó. Então vamos utilizar esse produto número 1 como exemplo. Ó. Se eu vim aqui consulta vendas, vou colocar o produto número 1, vou clicar no meu pesquisar e observe, ó, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 colunas. Ó. Então consigo visualizar agora as 10 colunas. Lembrando que o nosso cabeçalho no listbox, você só vai conseguir adicionar o cabeçalho do listbox se você utilizar o row source. Se não trabalho com o row source, senão isso não é interessante que eu faça isso, beleza? Então, o cabeçalho que a gente sempre utiliza é uma label. Ou várias labels. Vai depender do que você quer. Eu tenho particularidade de utilizar apenas uma label. E aí, obviamente, o que é que eu vou fazendo? Eu vou puxando o nome do objeto. Ó. Então, vamos matar aqui o assunto para que você entenda ó, de forma prática. Como fazer isso? Ó. Deixa eu descarregar. Se eu quiser puxar essas informações para dentro da minha planilha, até para que fique fácil de eu visualizar, vejamos aqui como é que eu vou fazer. Ó. Bom, a priori, eu vou pegar da minha coluna C a minha coluna J, beleza? A priori. Ó. E aí vai ficar fácil você entender o que é que eu quero dizer. Ó. Se eu vim aqui exibir Project Explorer, FRM principal, desenvolvedor Visual Basic, com esse objeto selecionado, propriedades, eu tenho uma propriedade aqui chamada Row Source, tá aqui ela, e aqui eu vou botar o meu intervalo. Ó. Se eu vir aqui e botar ó, vendas, que é o nome da minha plana. Vamos ver se vai funcionar. Vendas. Se não me falha a memória, eu coloco uma exclamação e agora eu faço o quê? Eu coloco o meu intervalo. Ó. Eu quero de C1, 2 pontos, até uma determinada coluna, beleza? Então, no meu caso aqui, eu vou colocar de C1 até, por exemplo, eu não lembro até que coluna vai lá na minha planilha. Bom, eu vou colocar, como eu sei que são 14 colunas, então eu tenho A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N. Então, creio eu que vai até a coluna N. Então, eu vou colocar até a letra N e vou colocar aqui, por exemplo, o número 100, só para que eu possa ilustrar. Vai ficar mais fácil você quando eu sair aqui do campo. Estou dentro do propriedade ou source, estou passando um parâmetro para ela. E o que vai acontecer? Ó? A sair do campo, ó, observe que ele trouxe as informações que eu estou visualizando aqui na planilha para dentro daquele listbox. Lembrando que eu desconsiderei A, B e C. Então vamos só dar uma olhadinha aqui. No meu caso, eu tenho informações realmente até a coluna N. Ó. Bom, vamos utilizar aqui como eu quero. Deixa eu voltar aqui e ver como é que ficou a informação. Observe, ó. Então é necessário que eu aumente um pouco mais aqui o meu listbox, ó, para que eu possa visualizar as 10 colunas. Claro que eu posso também estar diminuindo, né, a largura de algumas colunas. Ó. Então, a priori, deixa eu aumentar aqui. Ó. Bom, isso aqui é apenas para ficar mais fácil de eu poder utilizar o nosso label que eu vou estar criando agora. Ó. Vou estar inserindo. Ó. Exibir caixa de ferramentas. Eu acabei de olhar as propriedades. Deixa eu exibir aqui. Exibir caixa de ferramentas. Vou pegar essa letra A, cliquei sobre ela e vou contornar aqui sobre o meu listbox. Ó. Bom, vou clicar sobre ele, observe que eu vou utilizar uma label única para isso. E vou vir aqui no seu backcolor e vou alterar para uma cor de fundo mais escuro. Ó. E aqui na sua propriedade forecolor, ou seja, a cor da fonte, eu vou alterar para uma cor branca. Ó. Bom, e aqui, como você observou, eu trouxe o cabeçalho junto. Para quê? Para que eu possa visualizar os nomes que eu vou querer colocar no cabeçalho. Ó. Então agora como é que eu faço essa label? Ó? Ela tem a sua propriedade text. Aqui, observe. Então, o que, que eu vou fazer aqui? Ó? Label 25, seu captcha. Ó. Então, vou alterar esse nome e vou digitar aqui, ó, código produto. Ó. Code prod, ou seja, código do produto. Ó.
E aí eu posso diminuir esse campo, ó. Então eu posso selecionar esse list box aqui na sua propriedade Color Width. Observe. E aqui, lembrando que aonde eu definir um valor, eu vou estar fazendo o quê? Eu vou estar colocando um valor individual para as colunas. Então, em outras palavras, ó, se eu vim aqui e formar, por exemplo, ó, 20 PT, faz parte aqui da linguagem, ó, ponto e vírgula, e vou sair do campo, ó. Observe que ele espremeu a minha primeira coluna. As demais colunas continuaram padrões, aquele lá valor padrão das linhas do listbox, ó, das colunas do listbox. No entanto, a primeira coluna, se você observar, ela ficou espremida, ó, porque eu diminuí do valor padrão para 20, ó. Legal? No entanto, se você observar, o meu cabeçalho não vai ficar muito visível. Então, o que eu vou fazer? Eu vou aumentar um pouquinho mais, ó. Lembrando que esse PT, eu preciso colocar apenas quando eu estou colocando entre um valor e outro. Quando é apenas um valor único ou o último valor, o próprio VBA vai acrescentar. Tanto é que observe, ó. Vou aumentar aqui para 40 e vou dar um Enter e não vou inserir o PT, ó. Observe que o próprio VBA insere por si só. Então deixa eu aumentar só mais um pouquinho para 45, ó. E agora sim, ó. Feito. Aqui vai ser a minha descrição. Então eu vou clicar aqui nesse carinha do lado e vou digitar a descrição, ó. Vou dar um espaçamento e eu vou digitando, ó. Descrição. Bom, se você observar, a minha descrição fica um pouco escondida. Então é interessante o quê? Que eu posso também estabelecer uma largura para a descrição. Então eu vou aqui, coloco ponto e vírgula. E aí vou colocar um valor para a minha descrição. Vou colocar ela com 120, ó. Vou dar um Enter. Observe que novamente eu não vou digitar PT, ó. Deu um Enter, ó. Legal? Se eu vim aqui, não gostei dessa largura, 150, dou um Enter. Vou vir aqui, coloco 170, ó. Vou colocar o 7, ó. Posso aumentar mais um pouquinho. 190, acho eu que agora ficou bem mais interessante, ó. Bom, a minha marca, ó. Agora eu vou fazer o quê? Simplesmente eu vou dar um espaçamento, ó. E aqui eu digito marca, ó. Deixa eu só voltar lá para o nosso objeto, ó. Aqui eu digito marca. Vou só diminuir um pouquinho a altura dessa label. Legal? Agora ficou bem mais interessante, ó. Código de produto. Isso daqui que eu fiz é apenas para que eu visualize e eu possa identificar onde é que vai ficar cada uma dessas colunas, beleza? Você vai concordar comigo que fica bem mais fácil eu fazer dessa forma. E claro, depois eu vou aqui no meu row source e apago o meu intervalo, porque se eu for pesquisar e eu manter esses valores, vai dar um erro de conflito, beleza? Então agora eu vou em medidas. Então a minha marca está bem tranquilo, não precisa aumentar. Possivelmente eu posso até diminuir se eu quiser. Eu vou aqui em medidas, ó. Medidas. E agora eu vou só dar um espaçamento, ó, para alinhar, ó. Então aqui eu tenho a minha quantidade, vou digitar quantidade e também vou dar aquele espaçamento, ó. Bom, aí como eu havia dito, ó, observe que eu ainda tenho um espaço e é interessante que eu tenho. Deixa eu ver quantas colunas eu tenho, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. No entanto, lembre-se que eu trouxe aqui colunas que eu não vou querer visualizar, beleza? Então, como eu não vou querer visualizar todas as colunas, eu trouxe aqui o valor recebido e o troco, que quando na realidade eu quero ver o valor de pagamento e o dinheiro, eu apenas fiz dessa forma só para que eu pudesse ter uma noção, ó. Então, vamos deixar aqui a priori a quantidade. Aqui eu vou ter o valor unitário. Observe, ó. E aí, claro, a gente vai trocar informação e vamos observar como é que ele vai se comportar. O valor unitário, o VL venda, ou seja, o valor individual da minha venda. Se me falhar a memória, eu deixei que eu queria ver. O valor da venda. Se eu não estiver enganado, vai ser a forma. Vou colocar PG, forma pagamento. Embora não seja essa informação que está nesse momento disponível abaixo dela. E o cliente, ó. Eu não utilizei aqui o campo data, né? É bem interessante que você possa salvar com a data da sua venda, beleza? No entanto, é algo bem simples. Basta você capturar a data ou abrir um campo para o usuário digitar a data e colocar lá naquela programaçãozinha do salvar para que ele salve a data, beleza? E claro, aí você puxa de acordo com o que você quer para dentro do listbox, ó. Então, como eu havia dito, não vou precisar mais disso aqui, foi apenas para eu ter uma noção. E agora eu vou no meu row source e vou recortar isso aqui. Vai que eu preciso de novo, ó. Vou recortar. Cortei. Agora sumiu aquela informação. Vou só salvar o que eu fiz até aqui e vamos executar o nosso form, ó. Então tá salvando aqui o nosso projeto e vou fazer o nosso teste, ó. Vou chamar o meu formulário
E vamos lá na nossa aba Contas Vendas. Vou digitar aqui o produto 1. Vou pesquisar. Ó. Observe. Ó. Código do produto, descrição, marca, medidas, quantidade, valor unitário, valor unidade individual da venda, valor da venda, forma de pagamento e o cliente. Ó. Então tá perfeito. Ó. Ficou bem mais fácil, bem interessante. Ó. Legal? Como eu não salvei o campo para armazenar a data da venda, isso daí a gente faz no próximo vídeo. E no próximo vídeo a gente faz essa pesquisa por data, por intervalo de datas, e até a gente pode pesquisar por intervalo de datas combinado ainda com a pesquisa pelo código do produto, se a gente quiser fazer dessa forma, beleza? Então a gente vai aprender bastante coisa, e a gente tem aprendido bastante coisa aí no nosso canal, para que você possa estar adaptando às suas necessidades. Eu espero que você tenha deixado aquele gostei para que eu entenda que você quer a continuidade desse projeto. Utilize sempre o campo comentários para deixar aquele feedback. Eu quero saber o que você tem achado e se você quer a continuidade do mesmo. Se você não quer, também utilize o campo comentários. É importante para mim a sua opinião. Então, pessoal, o nosso canal Programador Excel VBA tem um propósito aqui no YouTube. E o nosso propósito é super válido. Ensinar Excel de forma gratuita. O nosso foco não é vender conteúdo. O nosso foco não é vender cursos a você. O nosso foco é ensinar Excel de forma gratuita. Todos os dias postamos conteúdos novos. Temos apoiadores do nosso canal para quê? Para que podemos nos manter aqui no YouTube. E em troca a gente disponibiliza os arquivos que a gente faz aqui com você, juntamente em todos os vídeos. Perfeito? Então os nossos apoiadores têm acesso aos arquivos que construímos aqui no canal. E é um valor simbólico. Mas o nosso foco nesse momento é chegar aos 20 mil inscritos. Para quê? Para que possamos melhorar a qualidade do nosso conteúdo. Queremos fazer um conteúdo com muito mais qualidade. Mas para isso, eu preciso muito que você nos ajude a chegar a mais pessoas. Para quê? Para que consigamos viabilizar os custos que vamos ter para tornar esse conteúdo um conteúdo com muito mais qualidade. Seja revertendo os nossos ganhos em equipamentos, como também em estrutura para gravação de novos conteúdos. Então eu conto muito com você para fazermos esse canal crescer, para que mais pessoas possam aprender, assim como você tem aprendido conosco, de forma gratuita. E possamos manter esse trabalho de forma gratuita. Então conto muito com você, compartilhe o nosso conteúdo. Se você conhece alguém que precisa aprender Excel, sugere o nosso canal para essa pessoa, tenho certeza que ela também vai gostar e vai aprender conosco, assim como você tem aprendido. Então compartilhe esse vídeo, seja naquele grupo de Facebook que você faz parte de Excel, seja naquele grupo de WhatsApp, como também seja naquele grupo Telegram, aonde você estiver, que tenha grupo de Excel, relacionado a Excel, que você possa estar sugerindo o nosso conteúdo. Para quê? Para que esse trabalho chegue a mais pessoas e mais pessoas aprendam Excel de forma gratuita. Então conto muito com você, para que esse canal possa chegar a mais pessoas. Hashtag tamo juntos. Você ainda não é inscrito no canal Programador Excel VBA? Tá esperando o quê? Clica nesse botãozinho vermelho e se inscreva agora. E aprenda Excel de forma gratuita. Aprenda a ser produtivo com o nosso canal Programador Excel VBA. Vídeos novos todos os dias. Conto com você para esse canal chegar a mais pessoas. Valeu!